Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro e esse é o segundo vídeo do módulo de visão do patrimônio. Vamos lá, estamos na parte 2, nós vamos trabalhar importância e cálculo da visão do patrimônio. Um dos pontos mais importantes que a gente tem com relação à visão do patrimônio é acompanhar a sua evolução ao longo do tempo. Obviamente que a gente espera que o patrimônio cresça. O que é isso? Nós estamos falando especificamente do que nós chamamos de PL. Lembrando que ativos menos passivos é igual a PL. A ideia é que esse PL cresça ao longo do tempo, ou seja, que tudo que eu tenho vá ficando cada vez maior do que tudo que eu devo. Isso aqui, consequentemente, vai aumentar. E, mais uma vez, como eu já falei e ressaltei no vídeo anterior, a gente não está falando de lucro. Qual é o primeiro passo para o cálculo? O primeiro passo é registrar. A gente precisa ter registrado em algum lugar todas as transações financeiras que ocorrem na empresa. A gente precisa registrar tudo. Isso vai valer para esse módulo, que é o primeiro módulo, visão do patrimônio, mas vai valer para todos os outros módulos. Se a gente não controla, se a gente não anota as operações, as transações financeiras, a gente não consegue calcular nada. Você pode calcular, você pode anotar isso num caderno, você pode anotar isso na planilha, você pode usar algum tipo de software ou de app, né, para poder fazer o controle, mas você precisa ter em algum lugar essas transações registradas. Exemplo: quanto que a empresa tem de dinheiro em caixa ou no banco? Quanto que a empresa tem de mercadorias para venda? Observe que eu estou falando quanto que ela tem de mercadorias para venda, não é em quantidade. Isso aqui é em dinheiro, né? Outro exemplo: qual é o saldo das dívidas que a empresa tem? A empresa tem uma dívida, ela foi pagando essa dívida e se para hoje, quanto que ela ainda deve? Deve a bancos, deve a fornecedores, deve a outras instituições. Bom, muitas empresas, como eu falei, fazem manualmente, planilha eletrônica, mas a gente tem ainda softwares específicos e a gente tem vários apps aí que ajudam no controle financeiro. Qual é o segundo passo? O segundo passo é a classificação. E a gente vai separar, classificar separando, o que é bem ou direito do que é dívida. Por exemplo, o valor no caixa da empresa é um bem. Os estoques da empresa, eles representam também um bem. Os empréstimos junto a bancos é dívida. As contas que a empresa tem a pagar a prazo, dívida. Então a gente precisa fazer item a item do que a empresa possui de operação, se aquele item é um bem ou direito, ou seja, algo que eu tenho, ou se aquilo ali é algo que eu devo. O terceiro passo é a gente somar cada elemento. Então a gente vai somar tudo que é bem e direito e tudo que é dívida. Quando a gente fizer a soma, aí depois a gente vai fazer de cada um deles, a soma de cada um deles, aí a gente volta e faz a subtração dos dois. Ou seja, a gente vai calcular o PL. É a parte mais fácil. Então vamos fazer um exemplo. Um MEI, ao analisar sua situação financeira ao final de dezembro de um determinado ano, identifica as seguintes contas. Ele tem R$2.000 em dinheiro num banco, ele tem R$800 de estoque de mercadoria para venda, ele tem R$1.000 de dívida junto a um outro banco e ele tem R$600 de dívida junto ao fornecedor. Essa aqui é a lista que foi feita do MEI. Então, se eu for classificar, e aí eu posso usar essas tabelinhas de modelo, essas tabelinhas a gente tem aqui nos slides, mas tem também no ambiente virtual um arquivo do Excel, uma planilha com as tabelinhas para ajudá-los. Então, eu vou separar, por exemplo, aqui nessa coluna, tudo que eu tenho, que é o que nós chamamos de A. Então, o valor do dinheiro em banco, R$2.000. O estoque, R$800. Isso aqui é o que eu tenho. Depois, o que eu devo? Empréstimo junto ao banco, R$1.000. Uma dívida com fornecedores de 600. Isso aqui é o que eu devo. Eu vou somar. O meu A soma 2.800. O meu B soma 1.600.
Logo, o meu patrimônio líquido, que é A menos B, vai ser 2.800 menos 1.600, que dá 1.200. Esse é o valor do meu patrimônio líquido. E esse valor eu vou comparar periodicamente. Se você quiser fazer mês a mês, pode fazer mês a mês. Se der muito trabalho, você vai fazer pelo menos a cada trimestre ou a cada semestre. A gente continua no próximo vídeo.